Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 29 de agosto. A igreja celebra uma memória muito especial, que é a memória do martírio de São João Batista. São João Batista, filho de Zacarias e de Isabel, o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. Assassinado por Herodes, e o texto que nós vamos ler é exatamente aquele que narra o martírio de João. Marcos, capítulo 6, versículos de 17 a 29. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, essa é uma peça narrativa extremamente bela. Tem todos os elementos bonitos de uma boa narrativa. É vívida, é envolvente. O leitor vai se envolvendo nos detalhes do processo narrativo. Eu diria assim, é semelhante ao quadro de Caravaggio que está na Co-Catedral de São João, na cidade de Valletta, capital de Malta, da ilha de Malta. Lá está o quadro de Caravaggio, de 1608, chamado Decapitação de João Batista. Aparece o carcereiro, o carrasco e um presidiário de um lado. Aparece uma jovem, provavelmente a filha de Herodíades, conhecida como Salomé, que segura uma bacia de ouro
exatamente para receber a cabeça de João. Está aí também outra mulher que entra em desespero quando o carrasco mata João. Ela está com as mãos na cabeça, provavelmente Herodíades, se é que ela tem algum remorso. E, obviamente, o centro da cena é o próprio João. Caravaggio pinta com a técnica de luz e sombra, as luzes recaem exatamente sobre João. No Evangelho de Marcos, após o envio dos 12 apóstolos, nós então encontramos esta cena do martírio de João Batista. É para dizer um pouco que o ambiente da missão dos discípulos e discípulas de Jesus e o próprio ambiente da missão de Jesus é a cruz, é a morte, é o martírio, é o conflito. Qual é o problema? O que está em jogo no caso de Herodes, Herodíades e João Batista? Havia uma relação ilegítima de Herodes Antipas, com Herodíades. Herodes Antipas é filho do Herodes Magno e herdou o governo da Galileia e da Pérea. Ele é tetrarca da Galileia e da Pérea. E ele passa a se relacionar maritalmente com Herodíades, que era esposa do irmão de Herodes, Filipe, lá da região de Cesareia, Traconite, de Abilene, lá um pouco mais ao norte. E aqui temos uma relação profunda de ódio. Na verdade, recordamos muito Acabe e Jezabel. Acabe, um rei fraco, dominado. Jezabel, uma rainha de fora, uma rainha estrangeira e profundamente dominadora. E os dois decidem matar o profeta Elias. Não é à toa que João Batista, de algum modo, é bastante identificado com o próprio Elias. Bom, nutre-se então o ódio profundo de Herodíades para com João Batista. Ao contrário, Marcos salva a pele de Herodes. Marcos diz que Herodes tem uma reverência, que tem admiração por João. Mas chega a ocasião propícia, o aniversário do rei. Herodes dá um banquete a os convidados, que são magnatas, nobres, os grandes da corte e os ricos. Nesse clima de festa, geralmente o rei aproveitava para demonstrar alguma misericórdia, alguma bondade, num gesto de compaixão e de benevolência. Aqui é exatamente o contrário. Ao invés de demonstrar sua misericórdia e sua benevolência, no banquete do seu aniversário, naquilo que deveria ser a celebração da vida, Herodes manda matar o profeta. A princesa Salomé, filha de Herodíades, faz uma exibição pública, exatamente para um público masculino, um público totalmente sem compromisso com a vida, e a jovem se torna uma peça utilizada tanto por Herodíades, mas também por esse jogo de sensualidade. Percebam quantos elementos interessantes estão presentes na trama. Sensualidade, sexo, traição, poder, dinheiro, e tudo se resume com uma palavra: morte. Aqui está presente fortemente esse espírito de Thanatos, é o espírito de morte, no qual todas estes elementos se unem: sensualidade, sexo, poder, dinheiro, luxo e morte. Tudo isso se junta. E o resultado é a morte do profeta, do homem de Deus. A irresponsabilidade de Herodes se revela exatamente no seu juramento hiperbólico, por causa de uma dança estúpida, por causa de uma adolescente,
Com absoluto descompromisso com a vida, Herodes promete dar qualquer coisa, mesmo que seja a metade do seu reino. Obviamente que aqui há uma linguagem marcada pela hipérbole, mas ao mesmo tempo revela exatamente o descompromisso, a falta de compromisso dos governantes com a vida, com o povo, com aquele homem de Deus, com a vida concreta do seu povo. Os pobres não estão neste banquete de morte. Ao contrário, o profeta, que é homem de Deus e homem dos pobres, ele é morto e sua cabeça é posta num prato. Portanto, a reverência de Herodes, o respeito, certo temor de Herodes para com João Batista, parece ser, no mínimo, meio fantasioso. Outras fontes revelam Herodes como um governante sanguinário, egocêntrico, sem nenhum escrúpulo, buscando fundamentalmente luxo e poder. Herodes parece ter muito mais medo do povo e talvez utilize-se de uma estratégia política, na verdade, em relação a João Batista. A grande questão é que a festa, que deveria ser o banquete da vida, termina como um festival macabro, no qual a cabeça do homem de Deus e do homem do povo está numa bandeja. João, de algum modo, no seu martírio, prefigura e antecipa a morte do próprio Jesus, mas ao mesmo tempo prefigura e antecipa a morte do povo. Há um grande contraste entre esse banquete de Herodes, que deveria ser o banquete da vida, e o próximo texto, que é a multiplicação dos pães. A partir do capítulo 6, versículo 30, Jesus encontra uma multidão faminta, e é bonito ver como começa o texto. Jesus desceu do barco e viu uma multidão faminta, abandonada, esquálida, como ovelhas que não têm pastor. Quem deveria ser o pastor destas ovelhas? Quem deveria cuidar desse povo? Herodes. No entanto, Herodes manda matar o profeta, manda matar o homem de Deus, manda matar o homem do povo. É como se a cabeça do povo estivesse numa bandeja. É por isso que Jesus encontra uma multidão faminta e abandonada como ovelha que não tem pastor. Revela exatamente a arbitrariedade dos poderosos, a morte dos pobres, a morte dos profetas, o abuso de autoridade, as riquezas que deveriam ser utilizadas para o bem comum, para o respeito à vida, para políticas públicas, se assim modernamente nós poderíamos dizer, o contrário. Exatamente o contrário acontece. É como se o povo estivesse morto num prato, numa bandeja. A cabeça de João Batista, a boca de João Batista aberta, morta no quadro de Caravaggio, simboliza exatamente este abuso de autoridade, as riquezas e o luxo dos governantes que destroem a vida dos pobres. Herodes, portanto, é apresentado como um déspota dominado por uma mulher, um homem frágil e dominado. Herodíades como alguém marcada pelo ódio e por um desejo de sangue e morte. João Batista, ao contrário, é marcado pela santidade, pela memória, é um homem que dá um tapa na nossa cara da sociedade marcada pelo consumismo. João é o homem que vive com pele de camelo, mel silvestre e gafanhotos no deserto, no absoluto de Deus, absolutamente na humildade, que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou a palavra, ele é que é a palavra. Eu empresto a minha voz para que ele possa falar. Eu não sou digno nem de abaixar-me para desatar as correias das sandálias. João, portanto, é o homem do martírio, antecipa o martírio de Cristo, é ao mesmo tempo uma denúncia profética contra todos os desmandos, contra todos os autoritarismos. João prega a conversão, a penitência, fala do silêncio, do deserto e do absoluto de Deus. Olhemos então para esta memória do martírio de João para buscarmos em profundidade a santidade, seguirmos os caminhos de Jesus,
olhando para o testemunho grandioso de João Batista, um homem de Deus, um homem de povo, um homem totalmente entregue à sua missão. Ao mesmo tempo, oremos por todos os homens e mulheres que têm a tarefa de governo, para que exatamente não trilhem o caminho de Herodes, mas se inspirem, sobretudo, no testemunho de santidade e no exemplo de João Batista. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Fiquem com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima, e até amanhã, domingo, dia do Senhor, se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.